Muito bem. Então, agora a gente segue ainda na discussão de TCC, né, pensando ali em estratégias até para coleta de dados. A gente está falando da pesquisa de campo, formas, né, de se coletar esses dados, e a gente segue então nessa discussão que é extremamente importante para os trabalhos de conclusão de curso, né? Eu insisto sempre em dizer que é um momento de mais originalidade, é um momento de grande importância para que a gente consiga trazer mais elementos para a área de conhecimento. Então, eu sempre que vou desenhar um campo, eu penso na questão geográfica, no recorte geográfico, então onde eu vou fazer, e temporal, né? Então eu tenho ali um período datado, de quando a quando que eu vou estudar, o meu trabalho ele será datado conforme eu defendo, né? Então, diante disso, eu vou apresentar um contexto que é extremamente válido, extremamente importante para a área de conhecimento, né? Então, a nossa área, a grande área é turismo, né, e hospitalidade, e dentro, então, dessa grande área, a gente vai ter diversos trabalhos que vão trazer novas realidades, novos contextos, sempre partindo do que já foi feito, né? Então, eu não posso ignorar o que já foi feito, e é até uma estratégia interessante para a minha pesquisa de observar, reconhecer o que já foi feito, para partir disso, para criar o meu trabalho. Então, quando a gente fala na parte metodológica, né, é o tema, né, que a gente está discutindo, é muito importante que quando eu for consultar um trabalho, né, que pode ser, é até importante para quem está fazendo monografia, olhar outras monografias. Quem está fazendo um artigo científico, né, obviamente, ler artigos. Quem está fazendo dissertação, tese, então sempre tentar consultar para ter um parâmetro, para ter um olhar sobre aquele tema, né, como que aquele tema foi desenvolvido ali naquele trabalho e as estratégias que aquele autor adotou. Então, eu também, consultando as estratégias, esses caminhos metodológicos adotados, eu vou refletindo sobre o meu trabalho. Se aquele autor apontou limitações, dificuldades, eu já vou planejando para contornar essas eventuais dificuldades que elas podem vir a acontecer comigo, né? Elas podem surgir ali no meu caminho. Então eu preciso sempre, né, ter repertórios, ter referências, até para poder pensar então no meu caminho e sempre citando, né? Então se eu consultei um TCC, eu indico, mas eu não vou usar uma citação direta dele, eu estudei esse material. Tente, pelo menos, mencionar, indicar que ele foi estudado, para que você valorize, né, esse trabalho que foi consultado. Porque não tem, né, coisa pior que você utilizar ali alguns trabalhos que aparecendo, né, usando de escadinha. Usa o trabalho para você subir e aí, ao mesmo tempo, você não valoriza indicando que você utilizou. E isso, além de grave, né, antiético, pode trazer um risco gravíssimo, que é o risco de plágio. Então, o plágio não é apenas copiar trechos, tá? Então, o plágio ele tem diversas manifestações e também pode entrar nessa questão até da própria estruturação do trabalho, né? Eu já cheguei até a mencionar, né, coisas até relacionadas aos meus trabalhos, né, que eu tive ali, até por própria imaturidade de orientandos, acabei indicando o material meu, falei, olha, segue como um exemplo, aí a pessoa foi e fez exatamente no formato que eu tinha feito, utilizando as minhas referências, mas sempre escrevendo com as próprias palavras. Então fica até difícil, né, de uma caracterização como plágio. Mas se a gente olhar a estrutura e o meu trabalho defendido anos antes, né, tem muita semelhança. Então o autor ele pode reivindicar, né, a autoria, ele pode indicar, né, o plágio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e reconhecer, né, prestigiar colegas, né, que antecederam, que já fizeram um trabalho anteriormente, então é sempre importante. E lembrem-se, por um trabalho de conclusão de curso, quanto mais materiais eu consultar, quanto mais trabalhos, né, eu utilizar como referências, melhor. Eu tenho um trabalho de mais qualidade. Então, às vezes, a gente é um pouco ciumento com os nossos temas, né? E aí fica, não, né? Quero ele para mim, não quero que as pessoas façam igual. E ao mesmo tempo tem gente que já fez igual. E aí, nem vou mencionar para
não abrir concorrência no meu próprio trabalho. Não existe isso, né? Pelo contrário, a gente tem que pensar que a nossa área de conhecimento, ela está em formação. Quanto mais diálogos eu tiver, melhor. E é assim que funciona o conhecimento, é assim que a gente vai ter o crescimento, né, da nossa área, no quesito científico. Então, é muito importante que a gente faça isso. E aí, então, agora, a gente abre aqui esse espaço, né, dessa nossa discussão, para Isabel, né, que é nossa aluna do mestrado, do PPG Tour, é minha orientanda no PPG Tour. Ela já passou, né, pela etapa da monografia, né, Isabel? E ela fez na universidade dela, então ela vai se apresentar aqui para a gente e trazer elementos para também fazer com que vocês reflitam sobre possibilidades. Então é essa a ideia. Aí depois a Isabel deixa direitinho aqui o link para acesso à monografia, para quem se interessar, tudo isso a gente vai fazer, né? E a gente vai ter depois, né, um outro momento, um outro vídeo, uma live especial só com ela, né, para a gente ouvir mais detalhes, falar sobre a temática maravilhosa dela, né, que é literatura e cinema, né, que estão atrelados ao turismo, e aí então a gente mergulha mais nesse universo. Então hoje o nosso foco é um recorte, né, é um olhar bastante específico com relação a as estratégias, aos caminhos para a coleta dos dados, até para dar mais repertórios, mais elementos para vocês construírem os trabalhos individuais, tá bom? Então, Isabel, pode Oi, começar, tudo bem? todo. Bom dia, gente. Bom dia. Então, como o professor falou, eu sou Isabel, mestranda, né, do curso de pós-graduação em turismo da UF. Eu fiz a minha graduação na Universidade do Estado da Bahia, UNEB. UNEB é um campus, eu fiz num campus, né, de Eunápolis, eu moro no extremo sul da Bahia. E a minha pesquisa eu desenvolvi sobre turismo cinematográfico. É um tema novo, não tinha nenhum trabalho ainda na minha região e na minha cidade, e até mesmo no meu campus, que tivesse relacionado a turismo cinematográfico. Então, assim, eu fui a primeira, assim, aluna da minha turma, e da universidade, sim, pegar um tema que era novo, que eu não tinha conhecimento, então as coisas foram surgindo, e aí é interessante, inclusive a gente até, eu pontuar como que surgiu, né? Isso foi lá atrás, ainda no terceiro semestre da graduação, minha professora de antropologia, ela sempre trazia vários livros e ela deixava para a gente escolher, se a gente tivesse interesse em pegar e acessar os livros. E eu sempre fui muito curiosa, eu sempre, onde tinha livro, eu sempre gostava de ficar mexendo, né? E aí eu vi um livrinho, uma edição de bolso, que o nome era Cineturismo, do Flávio Nascimento. E eu me interessei, eu não sabia o que era, nem o que era cineturismo, e eu falei com ela se eu podia levar para casa para ler. Eu li, me interessei, achei super interessante. Passou, né, todo o tempo, todo o processo, quando chegou lá na disciplina de projetos, eu ainda não sabia, ainda até flertei um pouco em falar sobre hospitalidade, mas eu queria falar sobre alguma coisa que de fato eu gostasse. E aí eu me lembrei, eu pensei, falei assim, será que tem alguma pesquisa, trabalhos que falam sobre a relação de turismo e cinema? Eu joguei, simplesmente abri o Google e joguei. E aí eu vi vários trabalhos, vários artigos, várias produções de TCC, de dissertações sobre a temática. Li alguns trabalhos e decidi que iria falar sobre isso. E aí fiz o projeto na época e durante, né, também todo o percurso, ainda fiquei um pouco com aquela insegurança, né? Porque era uma temática nova para mim, eu não tinha muito conhecimento sobre, então sempre ficava aquela insegurança. Vou para um caminho que é mais fácil ou eu continuo, né, persistindo sobre essa temática? Os meus objetos ao longo do tempo também, eles foram durante o período da graduação, eles foram modificando. E aí, por fim, eu cheguei à etapa final do meu trabalho, decidi quais eram os trabalhos que iriam ser analisados. Então, eu falei sobre turismo cinematográfico, como eu disse, e a propósito, assim, o objetivo do meu trabalho era mostrar os cenários de dois filmes. Na época, a gente fez a escolha por duas produções cinematográficas, que foi O Pagador de Promessa e Cidade Baixa. E aí vale um adendo
que a gente, como a gente queria mostrar o cenário desses filmes, numa perspectiva de como que eles influenciam no imaginário turístico, porque a gente pode associar tanto a literatura, que é hoje o que eu estou fazendo, né, o que pretendo fazer no meu mestrado, mas dar um enfoque para a literatura, mas como eu estava trabalhando com turismo cinematográfico, a gente fez a perspectiva dos filmes, né, e a gente sabe como que os filmes, né, baianos e também a própria tem uma produção vasta, né? E é sobre Salvador filmes, sobre Salvador tem uma produção, um acervo de filmes que é muito grande. Então a gente precisava delimitar. O TCC ele é um trabalho que ele não pode ser muito extenso. Então a gente precisava delimitar, né, quais uma quantidade, né, de produção de filmes que daria para poder fazer análise e trabalhar. Então a gente decidiu fazer a escolha de 2 filmes. E aí é interessante que a gente queria pegar filmes que tivessem em tempo, né, um espaço temporal que fosse distintos. Então a gente fez a escolha pelo Pagador de Promessa, justamente por toda a repercussão internacional. É um filme que foi para festivais de eventos, foi muito aclamado na época, tem também um significado muito grande em Salvador e vários outros projetos que foram difundidos a partir do filme. Então foi essa escolha e aí a gente já escolheu um mais atual que foi Cidade Baixa. E aí o interessante desses 2 filmes é porque a gente também queria focar sobre as perspectivas dos próprios diretores. Porque, por exemplo, o diretor do Pagador de Promessa, que é o Anselmo Duarte, ele inclusive era um ator e depois diretor e era paulista. Então, a perspectiva, a leitura que ele tem sobre a imagem de Salvador, sobre como que ele vai trabalhar, né, o olhar que ele imprime sobre essas paisagens e essas imagens também é distinta. E já o Cidade Baixa, ele já é de um diretor que é baiano, que é o Sérgio Machado. Então, a perspectiva e o olhar dele e o próprio enfoque que ele dá, né, para esse filme, ele mostra paisagens que, digamos, não está no cartão postal que a gente costuma ver, por exemplo, nas propagandas turísticas e os vídeos promocionais da Bahia Tours. Então, a própria perspectiva também é diferente. Então, assim, a gente escolheu esses 2 filmes para também dar um caráter e um olhar diferenciado. E aí a gente já seguindo, né, como objetivo aqui para falar do campo, 2 questões metodológicas que eu acho interessante pontuar e que foram fundamentais para o processo da minha pesquisa. Primeira, pesquisa documental, que foi da onde partiu a análise, porque eu faço análise dessas 2 obras cinematográficas. Então, foi uma pesquisa documental, ela foi essencial, né? Então, a partir de leituras, e de leituras também, como o professor até falou, né? A partir de a gente ter o acesso a outros documentos, a outros trabalhos, vai nos ajudando também, porque a teoria, quando a gente lê a teoria pela teoria, a gente pode até compreender, mas a forma como a gente vai conseguir colocar aquilo em prática é quando a gente pega e tem acesso a outros materiais, ou seja, trabalhos. Então, aquilo nos instrumentaliza a entender e a proceder a nossa própria pesquisa. E a gente utilizou um método etnográfico e a observação. O método etnográfico ele foi utilizado justamente uma parte em campo, porque como a gente tinha o objetivo de mostrar esses cenários, a gente foi até Salvador para fotografar tanto os cenários dos filmes como o entorno. É interessante, né, que o entorno, a gente não tinha o objetivo apenas de focalizar o que, né, ou seja, as imagens que aparecem no filme. O entorno também. E aí, no nosso trabalho, a gente denomina esse entorno, ou seja, o que está, né, o entorno desses cenários como potencialidades. A maioria desses atrativos que estavam em torno são consolidados, mas como eles não estavam diretamente, ou seja, mostrados dentro do filme, e sim ao entorno, a gente colocou, né, para também ficar mais claro para o leitor como uma potencialidade. Também a gente não pode esquecer de pontuar que por mais que esses atrativos eles não estão diretamente, a gente consegue ver a olho nu, né, dentro da produção cinematográfica, mas eles fazem parte, porque quando, né,
quando uma produção cinematográfica ela adentra uma localidade, ela precisa, né, ela utiliza de toda a estrutura. E nem sempre essa estrutura que vai ser utilizada vai estar diretamente no filme e nas cenas, mas utiliza de restaurantes, todo o entorno daquela produção ela é utilizada, aquele espaço ele é apropriado. Então, ele também já tem todo um simbolismo, já tem todo, né, já deixa, de certa forma, né, alguns traços ele consegue, digamos, fazer parte, mesmo que indiretamente ele faz parte, né, de todo o cenário daquela produção e de todo também o imaginário construído. Por exemplo, na época eu visitei a biblioteca pública e tem várias matérias que causou tanta comoção quando a atriz do Pagador de Promessa ela desce a ladeira. Então, aquilo virou, na época, um fenômeno, as pessoas fazendo fotografias na ladeira da Misericórdia por conta da época das gravações. Então, todos esses espaços, eles também foram utilizados, e a gente também analisa esse entorno. E eu falando, né, dessa incursão em campo, na época, o meu orientador, que foi o professor Marcos Ferreira Gonçalves, ele me sugeriu anteriormente, até porque ainda não tinha trabalhado com método etnográfico, eu não tinha, né, nenhum tipo de aproximação com esse tipo de método, e aí ele me sugeriu um livro para me ler, que foi o da Ruth Lane, Cidades das Mulheres. E é um livro interessante porque ele praticamente me despertou para o que eu iria fazer no meu campo. Porque ela faz um relato etnográfico, como se fosse mesmo um diário, que ela visita a Bahia na década de 50, se eu não me engano, não tenho certeza. Depois eu confirmo essa data, esse período com vocês. E aí ela faz uma incursão, principalmente sobre os candomblés, né, da Bahia, principalmente analisando e fazendo essa incursão mesmo com as mulheres, ou seja, com essas líderes dos candomblés. E aí foi uma pesquisa que foi essencial para mim entender o método, né? Porque a gente fez a partir da perspectiva da descrição densa do Clifford Gates, mas o trabalho dela, né? O livro dela me deu essa consistência para o que eu ia fazer no meu campo. Então, a minha pesquisa, a gente foi a campo e a gente analisou as locações desses filmes, aí eu posso destacar algumas, por exemplo, no filme Pagador de Promessa, a gente analisa ali todo o Pelourinho, a Cidade Baixa, porque uma parte do filme, eles exploram a Cidade Baixa, ambos os filmes, mas também a Cidade Alta, que já fica o bairro de Santo Antônio. A Cidade Baixa tem o Pelourinho, a gente analisou, né, fotografou, fez registros dos casarões antigos, elevador, Lacerda, e a gente teve uma imersão bastante interessante, que eu vou deixar para falar com isso com mais propriedade na live, que é a Feira de São Joaquim. Ali a gente teve uma experiência muito interessante, assim, eu senti uma imersão e também, inclusive, uma relação muito forte com a produção, que teve várias cenas gravadas, que foi o Cidade Baixa, foi uma experiência muito interessante. Então, a gente teve o período, né, de pesquisa foi muito curto, porque, assim, eu comecei a fazer essa parte já da análise, ou seja, de analisar e de ir a campo já no último período, então o tempo eu tinha que conseguir conciliar o tempo de escrita do trabalho, mais a pesquisa de campo, então a gente teve muito pouco tempo, né, isso eu posso destacar, inclusive como uma própria limitação, a gente teve muito pouco tempo em campo, então a gente separou o primeiro dia para fazer a pesquisa, apenas e para a gente fotografar e ir a campo e focalizar apenas nos cenários do filme Cidade Baixa. E nesse momento foi interessante porque eu tive a presença do meu orientador, ele mora em Salvador, então há muito tempo ele conhece. Eu, digamos, não, obviamente, vai a passeio, passear, mas eu não moro em Salvador. Então, o meu conhecimento também não era grande sobre a cidade. Então, ele conseguiu me apresentar. Então, ele também, como morador, eu consegui, inclusive, recolher depoimento, né, dele no meio dessa incursão na cidade. Então, eu fui com um caderno para poder fazer anotações,
observar, né, todo tipo de observação que eu tinha sobre o que eu estava vendo, eu fui anotando, né? E sempre é bom a gente, né, tá observando tudo o que está ao nosso redor. Depois, no segundo dia, a gente foi a campo já para fazer, eu já fui sozinha, né? E aí, em alguns momentos, né, que a gente acha que a gente se perde, né, na busca de você encontrar um lugar, e na verdade a gente acaba tendo encontros, né, porque eu consegui conversar com pessoas, falar com pessoas que agregou e que, inclusive, né, vai trazendo olhares diferentes para a sua pesquisa. E assim, já finalizando, né, a minha fala, para também vocês terem abertura para poder perguntar, assim, a grande limitação, sim, eu acredito, da minha pesquisa foi o tempo. Um outro fator é porque a gente queria muito fazer entrevista com o diretor Sérgio Machado. A gente, infelizmente, não conseguiu. Na época, a gente tinha feito todo um roteiro de perguntas para ele, a gente não conseguiu, porque iria agregar, né? A gente tinha perguntas bastante interessantes para fazer sobre o próprio filme e atrelando ali com o turismo e o cinema. A gente não conseguiu fazer, a gente queria muito ter feito, mas a gente não conseguiu fazer a entrevista, justamente porque, como o tempo estava apertado, a gente precisava submeter o trabalho para o comitê de ética e a gente ia demorar para ter um retorno. Ou eu terminava e finalizava o trabalho, senão eu só conseguiria apresentar no outro semestre. Então, a gente não conseguiu colocar, a gente tinha todo o roteiro direitinho, não conseguiu fazer a entrevista. Na época também, o Sérgio Machado, ele estava em produção com um filme, com a agenda bastante apertada, mas mesmo assim, eu tinha conseguido entrar em contato com ele, conversar com ele, mandar o roteiro de perguntas, mas a gente não conseguiu. Até conseguir fazer uma entrevista bem rápida mesmo, com perguntas bem pontuais, assim, só para ter mais um olhar, né, de um outro diretor baiano que eu consegui fazer, mas eu creio assim que foi a grande assim limitação da pesquisa, né? Porque assim iria agregar muito ao trabalho ter essa entrevista. E a questão, né, obviamente, do próprio método etnográfico. Uma das dificuldades, porque como eu não tinha intimidade com o método, então depois do campo, né, que a gente tem que proceder essa análise e você fazer essa descrição não é um trabalho que é simples, né? Então a gente precisa embasar através de autores e foi um trabalho que ao mesmo tempo ele foi gostoso, ele foi prazeroso, mas ele também apresentou desafios, né? Porque é uma incursão, é uma experiência que você tem em campo e que depois de alguma forma você tem que remontar no seu trabalho escrito. E eu acho que é isso, sim, alguns pontos que eu tinha para colocar para vocês, né? E também para não também para deixar um gostinho de quero mais para a gente conversar para os alunos semana que vem. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem um Perfeito, Isabel. Eu vou aproveitar a tua fala e destacar alguns pontos para a gente refletir, né? A gente está falando de tempos pré-pandemia. Então a gente está falando de tempos que a Isabel ela poderia sair com tranquilidade, viajar, se deslocar, mergulhar, né, entrar nessa imersão mesmo do campo. Hoje a gente tem restrições, então isso já é um ponto para o campo, né? Uma restrição que todos nós estamos enfrentando, que é a questão da pandemia. Então, é um parênteses que vai marcar o trabalho de vocês mais uma vez, né? A gente precisa abrir esse parênteses para poder explicar o contexto atual. Mas mesmo assim, a gente tem que adotar estratégias para contornar essas limitações, né? E são estratégias que, mesmo antes de pandemia, vocês já estavam fazendo, que é pensar em abordagens ali com entrevistados, com respondentes, via online. Então, já cheguei a apresentar, inclusive, né, alguns trabalhos aqui, que antes da pandemia, os alunos já adotavam essa estratégia, já estávamos adotando essa estratégia como um caminho para pesquisa, levando em consideração que, para a gente atingir um número alto, né, de respondentes, especialmente as pesquisas mais quantitativas, é muito barato utilizar a internet, né? Então não tem o gasto de impressões, né, cópias de questionários para se aplicar. Então ele fica muito dinâmico, ele é barato, né, e a gente consegue ter uma difusão grande, né, desse material.
Óbvio que eu tenho que estudar as estratégias para fazer isso, né? Também para não enviesar, para não ficar apenas ali com o meu grupo, né? Ou muito próximo ao meu perfil e tudo mais, né? Porque a gente acaba adotando as redes sociais como uma via. Então, o que a Isabel falou, ela trouxe aqui, né? Um preparo que ela teve inicial para ir a campo. Ela fala do método etnográfico, então ela já pensa, né, na metodologia dela. Metodologia é sempre o emprego de métodos e técnicas, então ela já tem ali a perspectiva do método, então ela vai mergulhar, ela sai, inclusive, da antropologia com a temática do TCC. Na antropologia, a etnografia, né, é um método extremamente importante, né, é a essência, muitas vezes, ali, que a gente pode considerar da própria antropologia, né, as formas, então, para você ir a campo, para você, então, mergulhar naquele universo. E aí, então, o que ela vai fazer? Ela tem caderno de campo, um ponto interessantíssimo, mesmo a gente no virtual aqui, seria interessante ter, né? Pode ser, no caso, um caderno de campo direto no Word, pode ser um caderno de campo no bloco de notas do celular, então fica muito a critério e pela organização do pesquisador, mas é importante ter os registros. Então ela já sabia, quando ela foi a campo, ela já sabia o que ela ia fazer. Ela fez inicialmente uma pesquisa documental, né? Então, acessando documentos referentes às produções, assistindo os próprios filmes, né? Então, trabalhando com as paisagens que são ali, né, utilizadas nas produções. Então, ela já tinha isso como uma base. Isso já é um preparo para a ida a campo, né? Entra na parte documental, mas a gente já pode começar esse início mesmo de campo, né? Essa ideia, às vezes eu preciso coletar alguma informação, né, com alguém e tal, então eu já estou nesse processo. Quando eu começo a sondar o meu terreno, quando eu começo a entrar em contatos com as pessoas que vão me informar sobre determinadas coisas, ou mesmo o planejamento da própria viagem, os contatos que eu fiz para saber de determinadas localidades, ter dicas, isso já é campo. E aí, então, preparo esse terreno todo até ir a campo, e aí, indo a campo, eu já tenho um roteirinho ali do que observar. Tem uma lista de coisas que eu preciso observar, fotos que eu tenho que tirar, às vezes até vídeos, né, são utilizados, é importante que vocês façam, para que vocês tenham, então, depois o material para poder analisar. Isabel, então, foi para uma cidade que não era dela, que ela não tinha tanta intimidade. Então, ela teve que se preparar para isso. Quando foi a campo, ela teve, obviamente, uma pessoa de lá, o orientador, que auxiliou esse processo, que ajudou também. Então, ela teve essa oportunidade, mas não necessariamente que vocês vão ter, né? E agora, com os distanciamentos todos que nós temos, vai ficar realmente muito mais complicado, né? Da gente se encontrar, da gente ter a proximidade. Então, muito do que vocês vão fazer, muitos dos trabalhos, eles serão mais solitários. E eu tenho que encontrar esses caminhos, então, para essas coletas, né? Eu tenho que encontrar formas, inclusive, de comunicação com o meu orientador, para a minha orientadora, né? Para ter, então, ali inclusive a clareza e a segurança. Eu tenho feito isso muito com o Antônio, né, que está aqui no grupo. O Antônio, ele está nesse processo, e eu até combinei com ele, já fica a dica para a Fernanda, né? Então eu combinei com ele que coisas emergenciais direto no WhatsApp. Ele sempre me manda em horários corretos, durante a semana, não está interferindo, né, na minha vida pessoal, em horário de descanso, ele está mandando direitinho, sempre estou tentando responder ali com, né, uma certa rapidez, até tento, né, na verdade, para que ele consiga, né, a coleta. Eu não estou perto dele, eu não estou ali no Rio de Janeiro, acompanhando ele na Barra, nos hotéis que ele está estudando. Então, eu não tenho essa proximidade. Então, a via vai ter que ser a mais rápida, que é o WhatsApp. E o mais legal, né, Antônio, foi inclusive um dos últimos áudios que eu mandei para ele estava me questionando com relação à entrevista, à utilização de formulários, e indicando que ele ainda estava um pouco inseguro. Só que, ao gravar o áudio para mim,
eu percebi que ele está super seguro do que ele quer, super seguro do caminho que ele vai trilhar. Então, também é um exercício legal de reflexão, porque vocês, ao gravar um áudio, ao registrar ali até um questionamento, vocês já trazem respostas, vocês já têm ali em mente os caminhos que vocês vão percorrer. E isso é legal, né? Até brinquei com ele, falei, ouça o seu áudio, né, antes, o áudio que você me mandou, porque você já tem a resposta lá. Então, apesar de pintar ali uma certa insegurança em alguns momentos, vocês, na condição de pesquisadores, vocês planejaram, vocês estão direcionados para essa coleta. Então, a gente sabe, às vezes é a primeira vez que vocês estão indo a campo, é a primeira vez que vocês estão nesse processo da coleta, então vocês ainda sentem essa certa insegurança, e isso é super natural. E por isso que é importante ter a proximidade com o orientador, né? Porque daí eu já vou esclarecendo, já vou tirando dúvidas, e entendam o seguinte: nós, orientadores, atuamos um pouco como mestre dos magos, né, do desenho Caverna do Dragão. A gente deixa vocês também, muitas vezes, caminhando ali um pouco sozinhos, porque faz parte também da trajetória enquanto pesquisadores. Então, muitas das vezes, né, eu brinco, né, ouça o seu áudio, você já tem a tua resposta no áudio, né, essa brincadeira mais na linha mestre dos magos é no sentido de que talvez vocês já tenham as respostas e que realmente falta um pouco mais da segurança, e esse é o processo normal. Né? Então, não interpretem, né, de modo ruim, pelo contrário, né? Talvez algumas das ausências elas sejam importantes até para a tomada de decisões. O trabalho é meu, eu tenho que decidir também pelo trabalho. Eu não preciso ficar, né, semanas aguardando um feedback do professor. Eu vou caminhando, né? E óbvio, eu espero, inclusive, que o professor tenha o tempo dele para que ele possa corrigir, para que ele possa dar indicativos. Agora, ao ir a campo, eu tenho que ter isso tudo muito bem desenhado e conversado com o orientador antes de ir. Porque muitas das vezes, se eu saio na afobação, eu vou deixar brechas, eu vou precisar retornar, né? Então, tentem sempre amarrar direitinho para que eu não tenha esses imprevistos e essas lacunas. Então, é muito importante que eu faça um desenho legal desse planejamento, que eu converse bem, que eu consiga testar os instrumentais. Então, eu fiz ali um questionário, montei um formulário online, eu vou fazer um teste, eu vou dar uma olhadinha ali primeiro, né? Eu posso até conversar com os meus colegas que também estão fazendo, que estão também na disciplina de TCC, que já prepararam alguma pesquisa, já fizeram algum artigo, já tiveram campo, e aí eu faço ali um pré-teste, mando para o meu orientador, né? Faço com ele, inclusive, ali um pré-teste, né? E aí, dando ok, eu já mando. Entrevistas, a mesma coisa. E não fiquem inseguros na hora de pensar nas questões, né? Eu já falei, para formular a questão, a partir do que eu li, quais foram as lacunas do que eu li? O que, que faltou? Né? Então, a Isabel ela está falando de produções audiovisuais. A gente sabe que as publicações nessa área elas são muito escassas, são poucas. Então, assim, ela fez as leituras. O que, que ficou faltando? Então, assim, o que ficou faltando pode representar uma questão para eu levar então a campo. Olho para o meu problema de pesquisa, eu já tenho questões para tirar a partir dele. Né? Então, o que, que eu quero investigar com o meu trabalho? Qual é a minha questão norteadora? Então, eu já tenho uma questão, já tenho questões a partir disso. E pensando na finalidade do meu trabalho, onde eu quero chegar, eu também tenho questões. Então, eu olho para os meus objetivos e eu tiro essas questões. Aí, quando eu preparo o roteiro da entrevista, eu posso pensar numa entrevista semi-estruturada, até para dar a liberdade para o entrevistado falar, ou eu não tenho tanto tempo assim, eu vou fazer uma entrevista estruturada. Pronto, do começo ao fim, eu já tenho o roteiro do que eu quero saber. E a pessoa entrevistada, ela vai responder o que está aqui dentro. Tá? Então, para não ter o risco, para não correr o risco de deixar tudo em aberto e depois ter dificuldades em tabular. A mesma coisa para o formulário. Então, o formulário, por mais qualitativa que seja a minha pesquisa, mas eu quero que tenha uma parte quanti, eu vou pensar em questões fechadas, eu vou pensar ali num formulário que seja muito mais fechado, que eu traga as opções para que o respondente assinale, tá bom? Mas ao trazer as opções, sempre deixem outros, né? No caso, a abertura para outros, outras,
né, ou outro, outra, né, para ter outras respostas. E aí eu deixo em aberto e a pessoa pode complementar, né, e aí ela complementa com a percepção dela. Então, não amarrem ao ponto de não dar a opção, né, que não seja ali do que eu elenquei. Então, eu tenho ali o que foi elencado, e agora? Eu não tenho o que responder aqui. Então, eu coloco outros e a pessoa vai nessa linha e ela consegue, então, ampliar, tá? Ela consegue trazer ali uma informação que eu não previ. E isso é normal, isso é comum, né? E até importante. Eu sempre falo para vocês, coloquem isso e, ao final, sempre criem uma questão que é, deixe sugestões e comentários. E aí, nessa parte de sugestões e comentários, tanto no formulário, né, online, quanto na entrevista, é para comentar sobre a pesquisa. Também é comum, quando eu faço formulário online, também é comum, assim, se você tiver interesse em conceder uma entrevista, deixe o seu contato. E aí algumas pessoas colocam e-mail, telefone, né, porque elas estão dispostas a responder sobre o tema. Então a gente tem essas possibilidades, esses artifícios que devem ser desenhados nos formulários, né, ou mesmo no roteiro de entrevista, para que eu deixe uma certa liberdade para o respondente, para o entrevistado. Porque às vezes está tão engessado ali e eu quero falar o que não está previsto. E aí, em que momento eu vou fazer isso? Pronto, se tem comentários, sugestões, eu não apenas vou comentar, né, parabéns pela entrevista, como eu também vou sinalizar um outro caminho, que talvez seja extremamente relevante para a pesquisa. Então, pensem sempre nisso. Aí, ao ir a campo, deixem de lado, mesmo assim, eu falo de coração aberto, né? A gente, na área da pesquisa, né, na área acadêmica, nós somos acadêmicos. A gente tem muito de fazer ali o planejamento e acreditar que o planejamento ele tem que dar certo, só dar certo, sempre sendo positivo. E não necessariamente. A gente tem que abrir mão, abrir o coração mesmo, né? Abre mão desse posicionamento, desse rigor, e entendam que dentro da nossa área, ciências sociais aplicadas, nós temos que ser flexíveis, tá? Flexíveis no sentido de, ao ir a campo, o imprevisto pode acontecer. A Isabel falou, ela queria muito a entrevista com o diretor. Ela queria ouvir o diretor, porque já tinha o registro do diretor, né, que era paulista, ela queria do diretor baiano, né, que tem a experiência, a imersão, né, ele é da região, ele é da localidade. Então, obviamente, ouvir a pessoa local é diferente de quem não é. Inclusive, o próprio recorte, o imaginário do paulista sobre o baiano. Então, todas essas questões, elas diferem. Então, ela fez um planejamento, ela tinha um roteiro preparado, mas ela viu que seria impossível, que não tinha como acontecer. Tem o tempo também como limitante, né? E agora, nesse período que nós estamos vivenciando, né, o tempo está muito corrido. A gente acha, né? A gente achava que estar em casa a gente ia ter mais tempo, e de repente a gente está vendo que a gente está tendo menos tempo, que as coisas estão voando, né? Se a gente olhar aqui o nosso cronograma dos encontros, o tempo está correndo, né? E para elaborar um TCC é sempre com a corda no pescoço, aquele deadline, né? É aquela imagenzinha, aquele meme da morte vindo, o deadline correndo e você ali no outro pontinho tentando fugir, né? Então é um pouco isso. Então a gente tem que pensar que a flexibilidade ela também tem que ser pensada, ela precisa ser pensada. Então, se eu não vou conseguir, eu desenhei para entrevistar tal pessoa, e eu vejo que essa pessoa não vai conceder, eu já penso num plano B. Eu estou com uma orientanda que ela tinha também desenhado isso, né, entrevistas e tal, já estava tudo certinho. E aí, agora que ela está em contato com os entrevistados, uma já sinalizou que ela quer fazer por escrito. E aí? Nossa, professor, o que eu faço agora? É por escrito. Eu queria entrevistar, preparei até meu gravadorzinho e tal. Teve gente até que comprou o gravador, gente. Então, assim, né? Tudo bem. Eu tenho que respeitar o meu entrevistado, tá? Então, quem vai fornecer informação, o entrevistado, eu tenho que meio que dançar conforme a música dele, conforme ele está indicando. Então eu não posso, né, ser taxativo, não, meu professor falou isso, ou não, eu quero isso. Não, eu tenho que realmente atuar conforme
a pessoa demandada indique. Então, se ela prefere por escrito, ela vai fazer. Se eu não conseguir as respostas a partir do que ela fez por escrito, eu vou tentar um novo contato, eu vou tentar, então, conversar um pouco mais com essa pessoa para trazer mais elementos para o meu trabalho. Tá? Eu, na minha própria tese de doutorado, eu tive essa dificuldade. Então, eu tinha as entrevistas estruturadas, desenhadinhas, eu tinha os encontros já agendados. Quando chegou no momento, eu comecei a ver que esses encontros, eles estavam muito cronometrados, porque eram no momento de evento. Nesse momento, né, desses eventos que eram realizados, eu quase não tinha um espaço para conversar com os meus entrevistados. E aí eu comecei a sentir essa dificuldade, eu tinha, né, eram 5 projetos espalhados pelo estado de São Paulo, e aí então eu tinha essa restrição, né, de deslocamento, e aí eu tinha que aproveitar o momento que eu encontrava presencialmente essas pessoas. E naquele momento, nesse desenho, eu fui notando que não ia ter o espaço. E aí eles foram me pedindo, olha, eu vou te mandar por escrito. Eu prefiro, né? E até mesmo porque eu estava trabalhando com professores, e professor, muitas das vezes, quando você se depara ali no momento da pesquisa, eles têm um certo receio. Tem uma preocupação com as palavras, com o que vai dizer, trabalhando ali, né, inclusive em prefeituras, então tem chefes diretos que estão observando o que eles estão fazendo, né, apesar de concursados, a gente sabe que muitas vezes tem questões políticas envolvidas, então eles tinham muito receio de passar as informações ali, né, nesse ao vivo, então eles me pediram para entregar por escrito. Ao me entregarem por escrito essas entrevistas, esses depoimentos, eu tive vários problemas, várias lacunas que não foram preenchidas. E aí eu tive que, num outro momento, voltar a entrar em contato e perguntar, pedir até para que eles lessem a transcrição que eu fiz, né? Porque por mais que eles tenham colocado ali o depoimento respondendo as questões, eu montei um relatório a partir disso, e aí eu fui organizando, então, o que o respondente falou, né, o entrevistado A, foi montando ali com base no que ele disse, e aí o que eu fiz? Quando eu finalizei esse relatório, eu entreguei para a pessoa e falei, olha, se você quiser complementar alguma coisa, né, se você considera que alguma coisa escrita ali seja comprometedora, você pode sinalizar, né, e alguns, né, na verdade, 2 sujeitos complementaram. Teve um que me escreveu 3 páginas, né, num outro momento da vida, inclusive, já tinha virado o ano, ele já estava num outro momento, e eu também já não estava mais num cargo, né, porque eu tinha um cargo ali como coordenador, então eu saí desse cargo, eu senti que ele teve uma certa liberdade para poder falar mais, e aí ele escreveu mais. Então vejam, eu tenho que estar totalmente aberto, eu preciso estar aberto para esse tipo de situação. Então eu não planejava isso. Eu tinha aquela coisa de, meu Deus, a tese de doutorado, eu tenho que ter muita entrevista, eu tenho que ter muitos dados. E aí, quando eu me deparei com o meu campo, eu não tinha, e as pessoas não queriam. E eu vou forçar de que forma? Né? Não vou. Eu vou partir da ética da pesquisa, eu vou ter, então, ali todo um cuidado para acessar os dados, e sempre pensando em plano B, plano, né, parto do A, vou para o B, C, e sabe Deus onde eu vou parar. Mas, assim, o campo, ele tem essa coisa. Né? Então, quando eu estou em campo, eu vou descobrindo, né? E é o momento das descobertas, é o momento das limitações e de, inclusive, pensar nessa flexibilidade. Às vezes, em campo, eu não estava prevendo determinados entrevistados, e ao entrevistar um, ele me indicou outro, e outro, e outro, e outro, e aí os nomes vão surgindo. Por isso que é importante que vocês façam quanto antes, que vocês tenham um fôlego, não apenas para tabulação e análise, mas também para saber que o campo pode abrir ainda um leque de opções. Ele pode ser mais amplo do que eu estava prevendo, do que eu estava imaginando. Se eu tenho tempo, ótimo. Eu vou conseguir, então, uma imersão muito maior. Se eu não tenho tempo, eu vou provavelmente ficar frustrado. Por isso que é importante que eu tenha esse tempo, tá bom? E aí, com o tempo, eu vou me organizando, eu vou me planejando, replanejando, até conseguir os dados que eu preciso para compor o meu estudo, tá bom? Então, é basicamente isso, né, que a gente, então, tinha para apresentar aqui, aí até questionamentos futuros, vocês podem escrever, né, e a gente vai, então, se atentando até para direcionar. E como eu e Isabel teremos um outro momento para falar sobre o trabalho dela, qualquer questionamento a gente pode, inclusive, incorporar nessa futura fala dela.
tá bom? Então é isso. Então eu encerro por aqui.